Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Chester News. Meu nome é Chester e eu quero abordar nesse vídeo sobre um dos assuntos que está preocupando muitas pessoas, a maior parte da humanidade, que é a possibilidade de estarmos muito próximos de uma terceira guerra mundial. Esse meu canal aqui no YouTube tem mais de quase 9, 10 anos. Eu comecei com simulações bem simples de guerras, de terceira guerra mundial, onde países faziam alianças, inclusive alguns cenários que eu fiz eu acertei, apesar de serem simples as simulações, elas acertaram, porque, por exemplo, há 10 anos atrás, o Irã, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela não eram aliados. Na minha simulação, eu usei meus conhecimentos de estudos, sobre relações internacionais. Escrevi esse livro aqui, Unicracia, que fala sobre o governo único mundial, a paz mundial. Lancei pela editora Paradoxo, agora em agosto de 2023. Muito estudo, 15 anos de pesquisa, ficou um livro assim muito bom. Bom, muitas pessoas estão preocupadas. Será que pode ter uma terceira guerra mundial? O mundo ele passou várias vezes com risco, na época da Guerra Fria, a crise dos mísseis da União Soviética com os Estados Unidos. Guerras sempre tiveram no mundo, mas com a ONU, com 75 anos da ONU, o mundo globalizou, a tecnologia evoluiu, o comércio se intensificou entre as nações, as cadeias de comércio, de negócios aumentaram, o turismo aumentou no mundo inteiro. Então, assim, o mundo ficou cada vez mais globalista, mais globalizado. Recentemente, muitas pessoas falam, nossa, mas está tendo muitas guerras no mundo, por que só falam da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque é na Europa, as guerras na África não importam? Não é bem por aí. Por quê? As guerras na África, na Ásia, elas são também terríveis, ceifam vidas de civis inocentes, soldados também, mas existem três guerras que podem realmente desencadear uma terceira guerra mundial. Por quê? Pelo conjunto de alianças. Então, por exemplo, a guerra que está piorando da Ucrânia com a Rússia, graças à OTAN, a proximidade da Ucrânia com países da OTAN, pode levar a Rússia a entrar em guerra com a OTAN e acionar o artigo da OTAN que um ataque a um país é um ataque a todos. Então, a guerra da Ucrânia ela tem muito risco de se expandir para a Rússia contra toda a OTAN. Então, não é porque a guerra na Europa é mais importante, é porque o conjunto de alianças, Estados Unidos, União Europeia, os observadores Japão, Coreia do Sul, os aliados dos Estados Unidos, a OTAN praticamente são os aliados dos Estados Unidos, Europa, Japão como observador, Coreia do Sul, contra a Rússia. E agora, recentemente, esses eventos graves, e mais de 300 mísseis e drones que o Irã atacou Israel em retaliação à possível destruição da sua embaixada, que não foi confirmada e nem negada pelo governo de Israel. Está tendo um conflito entre Israel e Gaza após os atentados tenebrosos, horrorosos de 7 de outubro. Atentados terroristas da pior espécie possível, Eu não vou falar aqui os horrores que aconteceram, mas o mundo inteiro presenciou. Israel tem o direito de se defender, mas o mundo inteiro está de olho na resposta de Israel. Porque a faixa de Gaza é um território palestino muito pequeno em relação a Israel,
Eu não vou entrar no mérito quem está certo e quem está errado, mas as operações militares de Israel visam eliminar o Hamas, que, pela visão israelense, é uma proxy do Irã, uma, um movimento islâmico radical, com visão radical, de que quer destruir o Estado de Israel e no lugar construir um Estado islâmico, onde é Israel. Então, assim, há extremistas dos dois lados. Do lado israelense também há judeus muito radicais, fanáticos, ortodoxos. Eu queria deixar claro que eu tenho muito carinho pelo Netanyahu, pelas forças de defesa de Israel, pelos ortodoxos. Nem todos os ortodoxos, judeus ortodoxos, são fanáticos. E eu explico por quê. Eu vou ter que falar um pouco de religião porque as guerras no Oriente Médio têm um fator religioso muito importante. Inclusive os atentados de 7 de outubro chamavam a libertação da Al-Aqsa, que é a mesquita islâmica que fica em Jerusalém. Ou seja, na ideologia dos terroristas, eles estavam libertando a mesquita islâmica que fica em Jerusalém. Então tem um conteúdo religioso nesses atos terroristas e tem uma resposta religiosa também do Irã, porque o Irã atacou Israel no fim do Ramadã. Ramadã, para quem não sabe, é o mês mais sagrado para os islâmicos do Deus único de Abraão. É um mês que foi revelado ao Corão Sagrado para nossos irmãos islâmicos. Então, está se tornando uma guerra religiosa de árabes contra judeus, não só israelenses contra palestinos, mas de judeus contra árabes, porque escolheram o feriado do final da leitura da Torá, da lei de Moisés, o Antigo Testamento. Para os cristãos, é uma data mais sagrada, que foi a morte de Moisés, que é celebrada. Os ataques de 7 de outubro foram feitos nessa, que é uma das principais festas religiosas judaicas. E o ataque de retaliação do Irã contra a embaixada na Síria, né, muitas fontes israelenses dizem que não foi a embaixada do Irã, foi uma instalação anexa da tropa de elite da força do Irã, né, Quads lá, eu acho que chama. E então, assim, muito se falou na mídia de que foi a embaixada do Irã que foi atacada, mas tem informações do lado israelense que foi um anexo, um prédio do lado, que era uma base terrorista da força militar ali, enfim. Há discussões jurídicas, né, se é uma instalação diplomática ou não. Na minha opinião, a Convenção de Viena, que fala sobre as embaixadas, ela é uma das convenções mais antigas que tem nas relações internacionais, que geram a estabilidade das relações internacionais. Então, ela de 1815, mais ou menos, que começou a discussão da Convenção de Viena, no fim da Era Napoleônica, que a Europa estava um caos. Então se decidiram que as embaixadas eram extensões do território dos países. Então você invadir a embaixada de um país, mesmo no seu país, é como se você estivesse invadindo o território do outro país, segundo as leis internacionais. O direito internacional, ele preza também as bandeiras das aeronaves, das embarcações. Então, assim, se acontece um crime numa embarcação de uma bandeira, às vezes não é julgado pelo país que o navio, ou na embarcação, o navio ou o avião está, mas pela bandeira do navio. Então as leis internacionais, elas regulam as questões de guerra, de transportes marítimos, aéreos. Então, assim, enfim, eu não vou entrar no mérito se Israel tinha o direito ou não
de atacar, se Irã tinha o direito de responder com mais de 300 mísseis e drones. O que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: qual a probabilidade, que é o que está preocupando todo mundo, grande parte da humanidade, se Israel responder esse ataque do Irã, se pode existir uma terceira guerra mundial? É isso que eu quero explorar no vídeo. E eu tenho uma experiência muito grande em fazer cenários para o futuro, embora, lógico, o futuro a Deus pertence. As minhas probabilidades eu tento ser o mais racional possível. Eu ignoro as minhas preferências pessoais, os meus desejos, os meus alinhamentos ideológicos, as minhas crenças religiosas. Nas minhas análises, eu tento ser o mais científico, imparcial, analítico possível. Igual um jogo de xadrez, eu fico tentando imaginar os próximos passos do que pode realmente acontecer na realidade. Não é o que eu desejo, não é o que eu torço, não é nada disso. Para quem é seguidor do meu canal sabe muito bem que eu sou assim. Eu faço projeções econômicas, políticas, do que eu acho mais provável de acontecer. Aquilo não é um desejo meu, não é uma torcida, eu não estou de lado nenhum. Eu analiso os fatos da forma que eu acho mais racional possível, dentro, lógico, das minhas limitações. Eu gosto muito de informações de política internacional, de geopolítica. Eu me informo muito. Meus amigos estavam falando, nossa, o Paulo, o Chester não fala nada. E eu resolvi fazer esse vídeo mais elaborado porque eu fiquei me alimentando com muita informação nesses dias aí, para fazer um vídeo bem completo para você, pro aí o seguidor do canal Chester News. Bom, a guerra de Israel em Gaza, ela está causando uma comoção internacional muito grande. A África do Sul entrou com um processo de genocídio contra Israel. Israel se defendeu na ONU, na Corte de Justiça, estremeceram as relações. Teve um incidente com o nosso presidente Lula, falando também sobre Israel. Israel declarou o nosso presidente do Brasil persona não grata. Depois teve a nossa nota do oficial do Itamaraty condenando os ataques do Irã, mas de forma muito branda. Teve um agravante que a Rússia, tem informações recentes que a Rússia apoiou o ataque do Irã, e depois também a China. A China declarou que o Irã tinha direito de se defender. Olha só a gravidade da situação. Porque a China, pessoal, quem não acompanha a geopolítica internacional, a China ela tem vamos dizer assim, uma neutralidade muito grande, e eles dificilmente falam posicionamentos estratégicos. Por exemplo, está tendo 2 anos de guerra na Ucrânia intensa, e a China nem condena a Rússia e nem apoia. Então, assim, os chineses eles são muito precavidos, muito calculistas em falar posições. Então, assim, a China praticamente apoiou o Irã na resposta contra Israel. Eu vou falar a parte técnica militar agora. Israel tem 3 camadas de defesa antiaérea: o sistema Arrow-2, Arrow-1, Estilingue de Davi, e o Domo de Ferro. Eles formam várias camadas de defesa contra mísseis, Inclusive foi impressionante porque a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito ajudaram, liberando espaço aéreo para que os aviões da coalizão que ajudou Israel, aviões dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da França, ajudaram a bater os drones e os mísseis, fora o Domo C, que chama, que são defesa antimísseis, que são de navios também,
Então, assim, o sistema de defesa foi um sucesso, só que eu vou fazer uma ressalva. Os mísseis que o Irã atacou e os drones são com uma tecnologia inferior. E o Irã avisou os Estados Unidos que ia atacar. Em guerra não é comum você avisar que vai fazer um ataque. Então deu tempo dos americanos, os franceses, os ingleses, que são os 3 membros do Conselho de Segurança da ONU do lado ocidental, se defender. Enquanto China e Rússia, que são os membros do Conselho de Segurança do Eixo Oriental, deram declarações a favor do Irã. E o Brasil meio que ficou em cima do muro com aquela nota que depois ele voltou atrás e falou que, enfim, não tinha noção do... Foi muito criticado nacional e internacionalmente. E depois eles voltaram atrás dizendo que não tinham a dimensão do ataque. Né? Então, assim, eu não vou entrar no mérito se quem está certo e quem está errado. Meu objetivo, igual eu falei aqui, é tentar prever o que vai acontecer. Eu posso errar, eu já errei várias vezes, mas já acertei muitas vezes também. O que acontece? 3 frentes de combate que podem causar realmente uma terceira guerra mundial. Por quê? Eu li uma trilogia sobre a Segunda Guerra Mundial. Os especialistas, historiadores e geopolíticos, eles entendem que para considerar uma guerra mundial, as grandes potências, ou seja, os países mais ricos e poderosos militarmente, economicamente, têm que participar do conflito. Outros entendem que tem que ser um conflito que abranja vários continentes, América, Europa, Ásia, seja uma guerra mundial no sentido global mesmo, uma guerra globalizada. Eu entendo, na minha opinião, humilde opinião, que é uma mistura dos dois, né? Tem que ter várias potências principais e também ela pode ocorrer em vários continentes também. É uma guerra generalizada mundial. Os 3 conflitos que podem desencadear a guerra mundial é Israel versus Irã, pelo conjunto de alianças. O Ocidente já declarou, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, que apesar das diferenças que o Biden tem com Netanyahu, ele vai defender Israel com todas as forças. E agora eu vou falar uma coisa mais estratégica aqui. Para quem não entende, não manja muito de geografia, Israel ele fica entre praticamente a Turquia, que é o começo da Europa, lá para lá. Em cima fica a Rússia, o Irã, que é o Oriente Médio próximo, e embaixo fica a África. Então o que acontece? Os países hostis do Oriente Médio, Israel tem um escudo que protege também a Europa de ataques de países como o Irã, por exemplo. Então, Irã tem mísseis muito mais avançados do que esses que ele atacou Israel. Então, assim, o Irã ele deu realmente um aviso de alerta, tentando talvez evitar que Israel faça a operação de Rafah. O que é Rafah? A faixa de Gaza foi toda, né, a guerra contra a eliminação dos combatentes do Hamas, que são terroristas radicais que querem destruir o Estado de Israel. Né? Independente se quem apoia a causa palestina ou não, eles querem destruir Israel. E Netanyahu tem o objetivo militar de destruir todo o Hamas. Só que o que acontece? Israel mandou toda a população de Gaza ir para o sul de Gaza, na cidade de Rafah, que fica na fronteira com o Egito. Então tem 1,5 milhão de civis palestinos e devem ter várias brigadas de combatentes palestinos terroristas também. Netanyahu já disse que vai fazer a operação de Rafah. O G7, a OTAN, os Estados Unidos, o Biden, todo mundo está tentando fazer
fazer o Netanyahu desistir da operação de Rafah e desistir de retaliar o Irã. Por quê? Isso realmente, na minha opinião, se, vamos dizer assim, eu vou falar em probabilidades, em números. Vamos dizer assim, se Netanyahu invadir Rafah, e vamos supor que já morreu mais de cerca de 30 mil civis palestinos e também combatentes islâmicos radicais, né, do Hamas. Vamos supor, é difícil falar em número de vidas humanas, né? Parece uma coisa meio desrespeitosa, mas eu não estou aqui, estou fazendo um cálculo militar, geopolítico ali do impacto. Vamos supor que desses 1,5 milhão dessa operação de Rafah, vamos supor que Netanyahu, a gente está fazendo aqui um cenário hipotético, né? Não todos respeitando os palestinos que possam vir a falecer, nem os soldados israelenses e nem os combatentes islâmicos. Eu estou fazendo uma estimativa. Vamos supor que Netanyahu dê sinal verde para fazer a operação em Rafah. Já morreram 30 mil civis palestinos. Vamos supor que desses 1,5 milhão morram mais 50 mil civis. Vamos supor. E morram aí, sei lá, e morram 15 mil combatentes do Hamas. E Netanyahu chega à conclusão que o Hamas foi destruído e o objetivo militar foi alcançado. Como que a população mundial reagiria? Já 30 mil mortos, morrer mais 50 mil mortos, civis palestinos, mulheres, crianças, idosos. Então, assim, eu acho que teria uma repercussão muito grande, muito grande. Eu digo 50 mil mortos, um número aí muito baixo, porque num lugar que tem 1,5 milhão de refugiados, os soldados israelenses fazer operação militar com essa quantidade enorme de civis, e com todo respeito aos radicais islâmicos, mas eles usam civis como escudos. Então a morte de civis pode ser, vamos dizer assim, acentuada. Então é uma guerra muito difícil, é uma operação, caso Netanyahu decida, não, vamos invadir Rafah, vamos acabar com o Hamas inteiro. Muitos civis, eu calculo que entre 50 mil e 100 mil civis irão perecer nessa operação. E muitos soldados israelenses também, porque numa guerra, numa cidade com tanta gente assim, o número de baixas israelenses vai ser alto também. Então isso vai ter repercussão na sociedade israelense também. No meio da operação, Netanyahu pode sofrer uma pressão muito grande. Pode ser, tanto internacional, tá morrendo muitos civis, tá todo mundo aglomerado na cidade de Rafah, os combatentes estão usando os civis como escudo. Eu estou aqui fazendo um cenário provável do que já aconteceu. Não estou julgando ninguém, não estou brincando de contar mortos nem nada disso. Mas pode acontecer, morrer de 50 a 100 mil civis, e vamos supor aí que dos soldados israelenses, mesmo que sejam de tropas e brigadas de elite, morram aí, sei lá, para Israel é um número grande, mas morram uns 5 mil soldados israelenses. Netanyahu vai sofrer pressão israelense muito grande e internacional. 80 mil, as manchetes vão ser 80 mil civis mortos em Gaza. Aí o que acontece? Com esse cenário horrível de Rafah, vamos supor que Netanyahu esteja nesse momento aí. 5 mil soldados israelenses mortos, 50 a 100 mil civis mortos, e ele diz que
vamos supor que está quase eliminando o Hamas. Como que vai estar a opinião pública mundial nesse momento? E o Irã? E os países árabes? E o Irã, que tentou fazer esse ataque para tentar evitar que Netanyahu fizesse essa operação de Rafah? Eu acho muito provável, nesse cenário hipotético que eu estou falando, se Netanyahu fizer a operação de Rafah e acontecer números, não digo iguais ao que eu estou falando, mas semelhantes, é capaz do Irã atacar com mísseis mais modernos. Existem mísseis no Irã que demoram 5 minutos, hipersônicos, que podem realmente atravessar os sistemas de defesa de Israel. E aí cidades civis israelenses podem realmente morrer e os mísseis do Irã podem realmente atravessar o sistema de defesa. Aí Netanyahu, nesse momento, vai sofrer mais pressão ainda, porque vão morrer mais civis e destruição talvez de bases militares dentro de Israel. No momento desse de escalada, desse nível, eu acho muito improvável que a ONU ou qualquer nação consiga parar tanto Israel quanto o Irã. E nesse momento, a gente não sabe se o Irã tem armas nucleares. O Irã talvez pode atacar com armas nucleares se ele já tiver armas nucleares. E Israel também, que tem 80, talvez, né, não se sabe, mas é aproximadamente 80 armas nucleares, também possa reagir de forma nuclear. Então a gente está muito próximo, se tiver uma escalada em Israel com o Irã, de uma guerra mundial. Por quê? Se Israel chegar nesse ponto, a mídia internacional pressionando, Israel talvez possa até perder o apoio do Ocidente. Eu acho improvável, porque a Europa depende de Israel para sua própria defesa, igual eu falei. Os mísseis do Irã, os sistemas de defesa de Israel protegem a Europa também de mísseis do Oriente Médio. Então, assim, a França, o Reino Unido, eles não ajudaram Israel por simples bondade ou porque são ocidentais, não, por interesse próprio também. Os Estados Unidos também, principalmente os Estados Unidos. Então, assim, num momento de caos desse nível, eu acho que a Rússia, China e Irã iriam fortalecer a aliança, poderia estourar antecipadamente o fronte de Taiwan, a China poderia ingressar de vez na guerra e a Rússia poderia realmente atacar países da OTAN. Aí a gente estaria realmente num cenário de Terceira Guerra Mundial mesmo, com o risco dos Estados Unidos e da Rússia, antiga União Soviética, que tem milhares de armas nucleares, usarem armas nucleares táticas ou nucleares de menor alcance para tentar ganhar ganhos estratégicos ali. Né? Eu falei só de problemas. O meu vídeo aqui não é alarmar a população e nem nada disso, mas agora eu vou dar a minha opinião da solução disso. Se é que é possível parar essa escalada no momento que já está. Eu acho que a ONU deveria de se reunir, tanto o Conselho de Segurança da ONU quanto a Assembleia Geral da ONU. Convocar uma votação para o quê? Fazer uma missão de paz, porque a ONU aprovou uma resolução de cessar fogo, que nem o Hamas e nem Israel respeitaram.
Então o que acontece? Seria interessante uma missão de paz da ONU para cumprir a resolução que foi aprovada de cessar-fogo. Então se colocariam soldados no norte de Israel para tentar parar com os ataques do Hezbollah no norte de Israel e parar com os ataques israelenses na faixa de Gaza. Isso seria uma solução possível, porque o cessar-fogo não foi implementado. Em política, você tomar uma atitude, tomar uma decisão e não implementar não serve para nada. Então, assim, já teve a resolução da ONU do cessar-fogo. Faz uma missão de paz. Tenta desescalar como? Enviando soldados. Missão de paz. Eu acho que, pela gravidade da situação, seria interessante soldados dos 5 dos Conselhos de Segurança da ONU mesmo permanentes. Soldados dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da China e da Rússia. Porque isso travaria os combates de verdade. Nem os Estados Unidos teria interesse em atacar russos, nem britânicos, nem franceses, nem chineses. Então teria que ser uma força de paz com membros do Conselho, com soldados, com navios, com tanques de guerra dos membros do Conselho de Segurança da ONU, para implementar o cessar-fogo que já foi votado na ONU. Isso é uma saída. Me desculpe o Netanyahu, me desculpe o Irã, israelenses, iranianos, mas é uma saída para desescalar e evitar o mal maior, que seria uma terceira guerra mundial descontrolável. Uma guerra entre Israel e Irã pode destruir os dois países, tanto o Irã quanto Israel, porque talvez o Irã já tenha bomba atômica, ou ele também tem tantos mísseis hipersônicos que poderiam, mesmo não atômicos, fazer um estrago muito devastador em Israel. Então, assim, meu objetivo aqui não é só alarmar ou falar que a gente está próximo da Terceira Guerra Mundial. É fazer uma missão de paz urgente com contingentes do membros do Conselho de Segurança, com soldados russos, chineses, britânicos, franceses e americanos, para cumprir o cessar-fogo. Com a estabilidade aí, os refugiados recebendo alimentos, cessar-fogo, o Hamas parando de enviar foguetes para Israel, dava uma acalmada. E nesse momento daria para fazer uma Assembleia Geral da ONU para votar a solução de 2 estados. A desocupação da Cisjordânia. Me desculpem, meus amigos judeus ortodoxos, que eu admiro muito, mas a solução de 2 estados depende de Gaza e da Cisjordânia. Eu sei que muitos judeus entendem que aquela terra de Israel, Canaã, foi dada perpetuamente por Deus para Abraão e seus descendentes, os hebreus, judeus, israelitas. Mas o mundo atual não comporta uma Israel com as mesmas linhas divisórias da época bíblica. É melhor ter a Israel possível do que a Israel da antiguidade. Não está escrito em lugar nenhum que a Israel do fim dos tempos teria os mesmos limites da Israel bíblica. Não tem essa necessidade. Até porque a Cisjordânia e a Jordânia, que fazem parte dos limites bíblicos, e Gaza
tem pessoas de outras nações vivendo lá. Não é razoável você exigir que todos saiam de lá. Não é. Pelas regras internacionais, enfim, pela paz mundial. E tem outra coisa. Judeus, cristãos e islâmicos seguem o mesmo Deus único de Abraão. Então talvez Deus quer da humanidade que Jerusalém realmente seja um local sagrado, tanto para judeus, cristãos e islâmicos. Esse é o desafio, a convivência, do respeito, não ficar uma briga eterna. E pode realmente acabar com o mundo essa guerra. A gente está num momento muito, muito crítico mesmo. Eu estou fazendo esse vídeo com total seriedade possível, até para o externo, porque o momento é sério, é grave mesmo. A guerra de Israel com o Irã pode destruir os dois países e destruir o mundo inteiro. Pode estourar a Rússia com a OTAN e Taiwan com a China, tudo ao mesmo tempo. E o que tudo indica, Irã, Rússia e China querem que isso aconteça, porque é mais difícil para a OTAN e os aliados dos Estados Unidos defenderem três frontes de combate ao mesmo tempo. Isso se não surgir mais frontes de combate. Eu acho que na Terceira Guerra Mundial teriam 5 frentes de combate. A Venezuela, com a Guiana, poderia receber apoio russo, chinês e cubano também. E as Coreias também poderiam estourar também. Coreia do Norte com a do Sul. E com o momento de instabilidade, nada impede da Índia ficar contra a China, o Paquistão, que é nuclear também, estourar com a Índia. Guerra nuclear, gente, com tantas armas nucleares que tem na atualidade, o negócio é inimaginável. Vocês que são a elite do mundo, que acham que estão protegidos em bunker, fizeram simulações que o inverno nuclear dura 3 anos, a gente fica 3 anos no bunker, depois vai lá e respira. Às vezes não. Às vezes uma guerra nuclear ela pode realmente nunca mais voltar ao clima na Terra, destruir a atmosfera e acabar com a vida na Terra. Não vai ter bunker nenhum que vai te proteger. Me desculpem os que se acham que são donos do mundo, mas essa guerra o mundo não aguenta, não suporta. O mundo pode realmente acabar a vida na Terra, acabar a humanidade, acabar um planeta que demorou bilhões de anos. Me desculpe. Demorou bilhões de anos para se formar. Eu não queria criticar ninguém, porque eu não gosto de julgar ninguém. Mas eu acho que esse secretário-geral da ONU tinha que renunciar também, porque ele não toma as atitudes necessárias para resolver a situação. O Kofi Annan, para quem não conhece, é novo, tem menos de 20 anos, 30, foi um secretário-geral da ONU na época do Bush. Ele enfrentava o Bush, ele falou: essa guerra do Iraque é contra as regras internacionais. A gente tinha que ter a renúncia do Guterres, todo o respeito que eu tenho por ele, porque ele não está tomando as atitudes necessárias para que a escalada se reverta. Então a minha opinião é o seguinte: o plano para evitar realmente uma terceira guerra mundial seria o quê? A ONU se reunir, fazer uma força, uma missão de paz para implementar o cessar-fogo que já foi votado. Acabou, cessam as armas.
trocam os reféns. A ONU tinha que exigir os reféns. Inclusive falaram que talvez os reféns, infelizmente, coitados das famílias, minha solidariedade às famílias que estão sofrendo com os reféns. Talvez muitos já tenham até morrido. Não tem nem como devolver os reféns. O Hamas ele tinha que falar a verdade para o mundo. Não existem mais reféns, eles foram mortos. Não existem, ou existem poucos. Nós só temos tantos reféns, entendeu? Com soldados americanos, russos, chineses, franceses e inglês. O nosso presidente Lula, muita gente odeia o Lula por corrupção, pelo passado, não interessa. Ele é o nosso presidente agora. Ele falou uma verdade na cara do Macron. O Macron falou para ele: você não fica do lado da Europa, não apoia a Ucrânia. O Lula falou uma resposta que me representou. Eu não votei no Lula, mas ele representou o Brasil. Ele falou: vocês, que a França é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, falou: vocês do membro permanente do Conselho de Segurança da ONU não respeitam a ONU. Vocês, membros do Conselho de Segurança da ONU, são os que mais vendem arma e são os que mais causam instabilidade no mundo. Como é que vocês que não respeitam a ONU querem que os outros países respeitem? O Macron ficou com a cara assim, ó, de... O Macron, o europeu, ele se acha superior ao brasileiro. Ele olhou pro Lula assim: nossa, como é que um brasileiro... Como é que o Lula pode falar uma coisa tão inteligente assim? Ele ficou com cara de abobado, de tão inteligente que o Lula foi na resposta. Ele fez uma cara de arrogante. E aí, Lula, responde aí. Por que você não fica do lado da Ucrânia e condena a Rússia? Achou que tinha pegado o Lula, nosso presidente. O presidente falou: vocês que são do mesmo Conselho de Segurança da ONU, vocês respeitam a ONU? Não. Vocês são os que mais vendem arma, mais cria confusão no mundo. Foi a melhor resposta. Eu me senti ali representado. Se eu fosse o Lula, o presidente, eu falaria a mesma coisa. Talvez até xingando, que eu não tenho nem a sanidade que o presidente Lula tem. Eu não me aguentaria com a resposta de tão idiota que o Macron foi, querendo que o Brasil tomasse um lado, sendo que a Europa e os Estados Unidos sempre foram aliados nossos, mas sempre também nos trataram como inferiores também. O Brasil ganha também sendo aliado da Rússia, China e Irã, por mais que muitos falam, muitos analistas que eu vejo, jornalistas importantes, não vou citar, o Brasil está se aliando com teocracias. Nosso comércio maior é com a China. A Rússia foi a única que protegeu a Amazônia. A Europa inteira queria internacionalizar a Amazônia. A Rússia foi o único país que vetou, falou: a Amazônia é do Brasil. Talvez a gente se veja mais culturalmente, mais ligado aos europeus, americanos, mas eles não veem a gente, brasileiro, como ocidentais. Eles podem trazer multinacionais americanas, japonesas, de primeiro mundo, europeias, americanas para o Brasil. Mas a Petrobras foi tentar comprar uma empresa petrolífera americana, o jornalista esgoelou. Eles estão invadindo segurança nacional. Os Estados Unidos pode vender tecnologia para o mundo inteiro. Mas quando é tecnologia da China, não, vamos banir o TikTok. Tem que vender para uma empresa americana. É assim que é o liberalismo dos europeus e dos americanos. O capitalismo e o liberalismo deles, sabe qual é? Eles ganhando dinheiro e a gente perdendo. Esse é o capitalismo dos Estados Unidos e da Europa. É 15% da opinião, igual o professor Dalbor falou. Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, 15% da humanidade que
concentra 85% da riqueza. E 85% da população mundial vive com 15% da riqueza. Está uma injustiça muito grande no mundo. Uma injustiça horrorosa entre as nações. É por isso que está causando tanta guerra. A África tem bilhões de pessoas. A África, para vocês terem uma ideia, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E tem o PIB do tamanho do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes. Imagina 1 bilhão de pessoas, mais 1 bilhão e mais um Brasil inteiro vivendo com a riqueza que o Brasil tem, que já é pouco para a gente também. Olha a pobreza que é a África. Olha a pobreza na Ásia. A Índia, com bilhões de pessoas na pobreza também. O mundo está muito injusto. E os Estados Unidos, a OTAN, só estica a corda. Eu falei que eu vou ser isento, mas agora eu vou falar a minha opinião sim no final. A Ucrânia está sofrendo muito. Eu tenho pena dos civis, dos soldados que estão lutando pela Ucrânia. Mas o Zelensky foi usado pela OTAN para provocar a Rússia. Essa é a verdade. Você que assiste Globo, todos os canais do Brasil, vai ficar do lado da imprensa americana e europeia. Vai demonizar o Putin. O Putin é um assassino, o Putin é errado. Mas a OTAN foi. O Putin está desde os anos 2000 falando: não avancem com as armas nucleares da OTAN para próximo da fronteira da Rússia. O Putin, em vários discursos, falou: nós fomos enganados pelo Ocidente. E é verdade, gente. A OTAN foi indo para o leste europeu, colocando países da Europa ali, que era da influência da União Soviética, descumprindo o acordo com o Putin. O Putin está 20 anos falando: não cheguem perto das nossas fronteiras. Uma hora a gente não vai aceitar. A Ucrânia, para quem não sabe história, aquela região onde fica a Ucrânia é uma região como se fosse uma porteira da Rússia. A Ucrânia fica a 200 quilômetros de Moscou, que é a capital de Moscou. Todos os impérios, Napoleão, Alexandre o Grande, todo mundo que se inventou ali, os nazistas, todo mundo que inventou a chegar ali perto onde é a Ucrânia, toma pancada. Aquela região da Ucrânia, gente, para quem não sabe história avançada, é o, vamos dizer assim, é o basta da Rússia. Quando os inimigos chegam ali onde é a Ucrânia, a Rússia vai com força total, porque é questão de defesa nacional da Rússia. Se a OTAN coloca a Ucrânia na União Europeia e põe em base nuclear da OTAN, ela dá um checkmate. Ela fica com uma arma nuclear a 200 km de Moscou. É um checkmate na Rússia, gente. E a OTAN fica falando, os caras na Euronews falando que o Putin ficam demonizando o cara. O cara está defendendo a nação dele, foi enganado pela OTAN. Vou te ofender se você só lê jornal mal feito, mal informado. A gente está na era da informação, mas o que a gente mais vê é gente mal informada. Você vê na notícia que a China quer invadir Taiwan, não é isso que você escuta? Eu leio outras notícias. Congressistas americanos vão em Taiwan, dizendo que Taiwan tem que ser independente. Pacote de 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos é aprovado para a independência de Taiwan. A China também está há mais de 15 anos falando: a gente não aceita a independência de Taiwan. E os Estados Unidos e a Europa ficam mandando congressista
mandando pacote de arma, enchendo as ilhas em volta ali de Taiwan, de base militar. Eu corro risco com esse vídeo, porque eu estou falando a verdade. Eu sou ocidental, eu sou pró-americano e pró-europeu. Eu acho que o Brasil não pode ser inimigo dos Estados Unidos, porque a gente está muito próximo deles. Tem aviões americanos que têm 3.000 quilômetros de bombardeios americanos. Eles não precisam nem de porta-aviões para acabar com o Brasil. Eles têm bombardeiros de 3.800 quilômetros de raio que eles destroem o Brasil. Eles levantam voo dos Estados Unidos e acabam com o Brasil. Você que é burro e não estuda geopolítica, você que é de esquerda, extrema esquerda e é anti-americano, a gente não pode ser inimigo dos Estados Unidos, porque a gente é vizinho. Eles fazem 1.000 aviões bombardeio desse que tem uma autonomia alta, destrói o Brasil inteiro, gente. Não precisa nem mandar soldado, não tem essa de Amazônia, de descer soldado, não. Os Estados Unidos acabam com o Brasil, a gente é vizinho. Para quem não sabe, o norte do Brasil é mais perto do Canadá do que o sul do Brasil. Sabiam disso? O norte do Brasil é mais perto do Canadá do que a região sul do próprio Brasil. Você que é anti-americano, você é um animal em geografia, em geopolítica. Você que reclama dos nossos militares serem lambe-bota dos americanos, nós não temos opção. Os Estados Unidos dominam o mundo, tem o maior exército do mundo. Eles dominam o mundo, eles fazem o que quer na Europa, no Japão, no mundo inteiro. Imagina no Brasil o que eles não fazem. A gente vai ser inimigo dos americanos? Os caras levantam, igual eu falei, um monte de avião e acaba com a gente sem precisar nem mandar porta-aviões. Eles destroem a gente de lá mesmo. Tem muita gente burra. Como me desculpa, eu não sou... Tô me gabando que eu sou gênio, bem informado, não. Mas tem gente que não pensa o óbvio. Mas é verdade o que eu tô falando. Os Estados Unidos está forçando a Ucrânia a ponta de lança para perturbar a Rússia. A Rússia está se defendendo. Eu vou dar um exemplo. A Ucrânia já foi da União Soviética. É como se fosse o Uruguai que já foi do Brasil. Agora você imagina o Uruguai falando que vai fazer uma aliança anti-Brasil. Vamos supor que o Brasil tem um monte de vizinho. Aí todos os vizinhos do Brasil criam uma aliança anti-Brasil. Anti-Brasil. E aí o Uruguai, todos os países criam uma aliança anti-Brasil. Aí o Brasil fala, tá bom, vai. A gente não gosta do Paraguai, da Bolívia, não gosta de ninguém aí, tá bom, tá bom. Aí vai o Uruguai, que é a Ucrânia, do Brasil, e fala assim, ó, eu vou entrar nessa aliança anti-Brasil aí dos outros países da América do Sul, e tem mais, eu vou entrar vou chamar a aliança anti-Brasil de OTAN da América do Sul. A OTAN anti-Brasil da América do Sul. E vou pôr bomba nuclear aqui no Uruguai, ó, na defesa, aqui na fronteira com o Rio Grande do Sul. Vocês acham que o Brasil ia deixar o Uruguai pôr bomba atômica na fronteira com o Brasil, meu amigo? É isso que a Ucrânia fez com a Rússia, meu amigo. Taiwan é a mesma coisa. A China está há 20 anos falando. Não queremos a independência de Taiwan. O que os Estados Unidos faz? Vende arma, bilhões de arma. Tenta pôr na cabeça deles que eles têm que ser independentes, sim. Não é China, não. E os presidentes da China, tô cansado, eu vejo os pronunciamentos do chinês, TikTok.
Olha, a paciência dos chineses é incrível, e do Putin também. O Putin está 20 anos, desde os anos 2000, gente, falando: não cheguem com a OTAN perto da Rússia, não cheguem perto da OTAN, perto da Rússia. Adiantou alguma coisa? Não. Taiwan, a mesma coisa. Não cheguem perto. Taiwan é da China. Taiwan é da China. Uma China, dois sistemas. Uma China, dois sistemas. As porta-vozes da China estão até sem voz. As coitadinhas das meninas falam: nós não somos a favor da independência. A menina fala até cansada de tanto que ela repete. E aí vai os Estados Unidos, manda arma, manda não sei o que, manda soldado, manda, constrói uma base lá em volta, passa com o navio no meio do Estreito de Taiwan, fala: não, é um país independente, vou passar aqui no meio, sim. Porra, gente, pelo amor de Deus. A OTAN está forçando uma guerra na Ucrânia e Taiwan. E em Israel também. Estados Unidos não apoiou Israel se defender do Irã? É isso. Antigamente teve vários generais americanos que, depois do Bush ficar invadindo países de petróleo do Oriente Médio, que eles ficaram de terror, eles falaram assim: os falcões americanos lá, que são os caras que mandam nos Estados Unidos, lá do Pentágono, da CIA, falaram assim: os Estados Unidos tem que parar de brincar de cowboy no deserto. Essa guerra ao terror não vai levar a gente a nada. A Rússia e China são as principais ameaças aos Estados Unidos. Os terroristas também é uma preocupação. Mas a Rússia e China estão se modernizando, estão ficando ricas, estão se fortalecendo militarmente, tecnologicamente. A gente tem que combater a Rússia e China. Está escrito, o general escreveu lá em inglês, está lá, vai lá no Senado americano, sei lá onde, no Pentágono, está escrito 2010, 2000 e sei lá o que. Que os Estados Unidos tinha que parar de brigar no Oriente Médio, brincar de ser cowboy no deserto e enfrentar a Rússia e China. É o que estão fazendo. Só que isso vai gerar a Terceira Guerra Mundial, gente. O mundo não suporta uma Terceira Guerra Mundial com tanta bomba atômica. Esse é o problema. A galera tá esticando a corda, mas a corda não é tão forte assim não. Esse mundo azulzinho que a gente mora é grande, mas não é tão grande não, cara. Não dá para ter mais guerra. Não dá para os Estados Unidos ficar fazendo uma guerra atrás da outra, não dá. Para vocês terem uma noção, 60% do orçamento militar mundial é dos Estados Unidos. E da base industrial dos Estados Unidos, 42% da base industrial dos Estados Unidos é de indústria de defesa. Os Estados Unidos vivem da indústria militar, que o Papa Francisco falou acho que foi não sei, foi no Natal. A indústria de arma que quer acabar com o mundo. Não dá. Dá lucro, dá, mas não, o mundo ele tem que parar com as guerras em algum momento, porque senão vai ser destruído mesmo. Os estrategistas militares, eles acham que dá para controlar as guerras com a ONU. Não vai acabar o mundo não vai ter bomba atômica não. Gente, guerra é imprevisível. As guerras causam comoção na população, explodem pessoas, soldados, as pessoas ficam atordoadas, exigem do governo uma resposta. Aí dá uma resposta, aí o outro país que é atacado exige outra resposta. Aí o negócio só aumenta, meu. É igual um forno.
só vai aumentando a temperatura até a panela de explodir de pressão, cara. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News de quase uma hora. Eu fiquei muitos dias sem falar dos acontecimentos, mas eu quis fazer um mais formal possível, de terno. Muita gente não usa boné com terno, mas eu uso esse boné social, eu acho legal. Quando os ternos foram inventados nos anos 50, as pessoas usavam chapéu. Eu acho super... Tem gente que acha feio boné com terno. Eu acho horrível as pessoas usarem terno e ficar careca. Porque o terno ele foi feito para as pessoas usarem chapéu. Como são boné, esse aqui é um boné social. Então me desculpem que acha feio terno com boné, mas eu acho feio a pessoa ficar careca com terno. Porque quando inventaram essa roupa, tinha chapéu. Então, não é que eu quero inventar moda, mas eu me sinto melhor. Eu acho até mais bonito um boné social com terno. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. E é isso. Resumindo, vou dar a solução. Vamos torcer para os donos do mundo parar com isso, essa engrenagem de morte. Vai levar o mundo à destruição total. Meu livro Nicracia está disponível na Amazon, na editora Paradoxo. Fiz 15 anos de pesquisas para tentar achar um caminho para a paz mundial. Não é utopia, é um projeto realista. Eu não falo em desarmar, acabar com as religiões, acabar com os países, não tem nada a ver. Um negócio muito bem elaborado. Todas as pessoas que eu dei de presente o livro, que leram, falaram, tá maravilhoso. Eu gostaria de agradecer meu editor, Paulo Rebelo, da editora Paradoxo. O livro ficou maravilhoso. Nós fizemos um trabalho para deixar para a humanidade. Mesmo que nunca exista ou demore 100, 300 anos, eu vou morrer feliz porque eu fiz um negócio legal mesmo. Não estou me gabando, não. A edição ficou ótima. A edição ficou tão boa que eu falei, nossa, eu que escrevi isso. É que a edição deixou o livro só com informações relevantes. Eu já peguei tudo que era relevante, aí ficou mais relevante ainda. Ficou muito bem montado. E eu acho que uma das soluções é a ONU tentar fazer uma missão de paz para implementar a resolução do cessar-fogo. Porque não adianta nada aprovar uma resolução e não implementar. E eu acho que os países capazes de implementar para travar. Por quê? O Netanyahu, por mais que ele seja corajoso e não está nem aí para o mundo, só está preocupado em acabar, ele está cego querendo acabar com a Hamas a todo custo. Se tiver soldado lá, americano, britânico, o Netanyahu não vai ser louco de matar soldado americano, russo, chinês. Então eu acho que para a ONU fazer essa resolução valer mesmo, como foi votado, com a abstenção lá histórica dos Estados Unidos, é botar uma missão de paz com capacetes azuis, mas uma missão de paz especial, com membros do Conselho de Segurança da ONU, soldados ingleses, franceses, americanos, russos, chinês, para cessar fogo mesmo, liberar os civis, e às vezes até não precisa nem dos israelenses. Essa própria força de paz pode ir atrás dos terroristas. Olha, ó, tive uma ideia agora. A própria força de paz pode legitimamente deixa os israelenses descansar, porque já lutaram muito, 6 meses. A própria força de paz da ONU vai atrás dos terroristas e vai atrás de ajudar os civis. Pronto. E depois da Assembleia, acabadas as hostilidades, acabou o Hamas,
Vamos pensar em reconstruir a ONU, a Cisjordânia e solução de 2 estados para votar na Assembleia da ONU. Não estou falando que é fácil, mas é um caminho. Agora o Netanyahu fala, não, nós vamos retaliar o Irã, ninguém me para, nem o G7, nem os Estados Unidos, nem ninguém, nem Deus. Que isso, meu? Netanyahu ele pode acabar com o mundo com essa retaliação ao Irã. O Irã, se for atacado, vai atacar de volta com mísseis mais potentes que talvez furem a defesa. E aí? Você vai achar legal, Netanyahu, tomar míssil agora e matar mais civis, além dos reféns que sofreram, todos os israelenses e judeus que sofreram nos atentados? Você vai dormir com mais essa, com um míssil destruindo cidades israelenses? Você quer o quê? Destruir Israel, Netanyahu? Demorou 2000 anos para os judeus voltarem a ter um Estado que sempre sonharam. Você quer o quê? Acabar com Israel? Pelo amor de Deus, Netanyahu. Por favor, põe a mão na consciência. Vamos tentar buscar uma solução conjunta. Faça uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU, joga a bola para eles, até melhor para você, Netanyahu. Fala assim, não, a gente não tá bom, então, acabando com o Hamas, manda uma missão de paz aí, a gente faz o cessar-fogo, mas vocês que vão atrás do terrorista. Manda lá os soldados chineses, americanos, russos atrás do Hamas, e aí? Pronto. Não é legal? Pronto, é uma solução aí. A gente tem que tentar soluções. Não ficar falando, estamos na Terceira Guerra Mundial. Vai ficar a humanidade inteira. Terceira Guerra Mundial, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Será que agora? Israel retalia, Irã retalia. Nós vamos ver o mundo acabar e ficar quieto? Não, meu. Vamos pôr um monte de navio lá no Estreito de Taiwan, da ONU. Vamos trocar o Guterres, com todo respeito, ele não está fazendo nada. O mundo vai acabar. Ele é o quê? É pago para ver o mundo ser destruído? É isso? Você vai dormir com essa, Guterres? Você é o secretário-geral da ONU, que foi responsável pelo fim do mundo que você vive? Não sei se você acredita em Deus ou crença religiosa, alguma coisa. Você vai dormir com essa? Eu fui secretário da ONU, que é a instituição que mantém a paz no mundo, que acabou com o mundo. Cara, renuncie e sai fora, meu. Se você não se acha capaz de manter a paz do mundo com o caos, eu já vi várias declarações suas. A ONU acabou no meio da pandemia. A ONU acabou, a ONU acabou. O cara não se identifica com o próprio cargo que ele tá. O cara é secretário-geral da ONU e fala que a ONU não existe mais. Que é isso, meu? Que passa na cabeça desse ser? Você é pago para não fazer nada ou você é assim mesmo? Você quer ver o mundo acabar? Você é o quê? Satanista? Você está trabalhando para as trevas, para o mundo ser destruído? É isso? Sai, renuncia, meu. Ou toma uma atitude. Faz valer a sua cadeira, seu poder. O secretário-geral da ONU tem poder, fala. Não fica na defensiva. Meu, o mundo está quase acabando, guerra pipocando para tudo quanto é lado. A ONU tem que ser ter mais atitude ainda. A ONU foi criada para evitar os horrores das 2 guerras mundiais horríveis. A gente tem tecnologia absurda agora. As pessoas vão morrer de forma absurda. Cada bomba atômica mata milhões de pessoas de uma vez. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guterres e Netanyahu, vai parecer brincadeira de criança.
Vocês vão causar bilhões de mortos por coisas nucleares. Você, Netanyahu, se você continuar assim ignorante, você vai ser responsável por destruir Israel. O sonho de todos os judeus de 2000 anos de voltar para a Terra Prometida. Me perdoe se eu estou te magoando ou te ofendendo, mas você, do jeito que está, vai destruir Israel. Já tem um monte de judeu israelense que tem outra nacionalidade indo embora. Você vai esvaziar Israel. Daqui a pouco não tem ninguém mais aí. Só os que moram aí, os soldados, vão ficar aí. Vai ser o que? Uma nação de soldados sem população? Pelo amor de Deus, cara, vamos parar com isso. Vamos tentar achar uma solução. E essa solução que eu estou propondo é legal, Netanyahu. Presta atenção. Fala para a missão de paz da ONU ir atrás do terrorista. Fala assim, a gente aceita o cessar-fogo, mas vocês vão ter que fazer uma missão de paz com soldado inglês, tropa de elite. Põe lá os SEALs lá. Os americanos não são os fodelão das tropas de elite? Manda lá os americanos acabar com... Eles não estavam 20 anos no Afeganistão brigando com terrorista? Vai lá. Em uma semana os americanos acabam com o Hamas. Pronto. Mas não, vocês querem continuar com a guerra, não é? Quer acabar com o mundo? Qual que é o objetivo? Eu não entendo, não, sério mesmo, não entendo. Eu não entendo porque ou vocês não têm noção do que vai acontecer, ou vocês não têm noção de pensar assim nos próximos passos. Ó, se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Vocês não estão pensando. Um comando de guerra, sala de crise aí de Israel, dos Estados Unidos, vocês têm que pensar o próximo passo. O próximo passo é o quê? O mundo acabar? Não pode ser isso. Não adianta. Quem é você para falar? Eu não sou ninguém, eu sou um cidadão do mundo normal, um analista que gosta de relações internacionais, que torço por um mundo pacífico, civilizado, com mais justiça, com mais saúde, educação para a maioria das pessoas, com respeito, com menos ódio, menos polarização entre as nações, respeito entre as religiões, respeito entre os deficientes, os negros, as mulheres. Isso é básico do ser humano, respeitar cada um do jeito que é, respeitar as leis nacionais, leis internacionais. O mundo está evoluído para viver com direito avançado, a tecnologia avançando, o conforto das pessoas melhorando, mais justiça para o mundo. A gente tem que ser ambicioso, tem que querer um mundo bom, um mundo legal. Não um mundo voltando para a época da antiguidade, das cruzadas, todo mundo se matando por causa de religião. Vocês querem o quê? Fazer uma nova cruzada? Vocês estão loucos? Vocês querem que as pessoas se vistam de branco, põem uma cruz e viram um templário moderno? E os árabes também vão pegar os cavalos e pôr as bandeiras igual no filme da cruzada? Igual 1000 anos atrás? Que isso, gente? O mundo é outro, cara. Não tem mais espaço para esse tipo de imbecilidade. O mundo é outro. O mundo pode ser maravilhoso, está evoluindo pra caramba, tecnologia, inteligência artificial. A inteligência artificial pode acabar com as doenças, pode prolongar a vida humana. A gente pode viver mais anos, 100, 200, 300, 500 anos, sei lá, 1000 anos. Olha aqui os fones de ouvido, tecnologia, internet, Wi-Fi, carro elétrico. O mundo é maravilhoso. A gente pode reverter a poluição, ter energias renováveis. O mundo é o que a gente pode fazer de bom. Israel é o que tem de melhor no mundo. Várias startups, várias tecnologias surgem do povo israelense, hebreu, judeu.
Eu sou descendente de judeu, trabalho com tecnologia, criei a tecnologia que chama GoNow App, que deu origem ao WhatsApp Business no mundo inteiro. Vários descendentes de judeus, eu tenho pouca descendência judaica, mas vários judeus trabalham com tecnologia, ajudam o mundo a evoluir, trabalham nas finanças, ajudam a financiar negócios que não poluem o meio ambiente. Vão fazer um mundo melhor, gente. Que isso? A gente está aqui, Deus criou a gente para cuidar do mundo. O mundo é um jardim. A gente está aqui para cuidar do mundo, não destruir o mundo. Deus não criou o ser humano para destruir a própria casa, gente. O planeta Terra é a nossa casa, é onde ficam nossas residências, apartamentos. A casa da humanidade. Aí vamos se explodir jogando um estilingue. Isso é um estilingue moderno. Vai ficar jogando um estilingue, um não cai uma pedra na cara do outro. Igual o Homem das Cavernas, meu. Pô, pelo amor de Deus, a humanidade é muito melhor que isso. Ou será que é só eu que enxergo isso? Olha o tanto que a humanidade já sofreu. Império Romano, Grécia. Na Grécia, os caras eram gregos e brigavam entre si, se matavam entre os próprios gregos, só porque era de cidade diferente. Em Roma, tinha guerra civil em Roma, que os próprios romanos se matavam entre eles para chegar no poder. Ó, tantos séculos de evolução do direito, da ciência, para chegar no mundo e a gente descobre a energia nuclear e porque um tem a religião. Gente, a Guerra Santa não tem sentido, cara. É a mesma coisa que você pegar pessoas, você pegar 3 grupos de pessoas. Esse aqui gosta de comida japonesa, esse grupo aqui gosta de comida árabe e aquele grupo gosta de comida italiana. Agora vocês pegam a arma que vocês quiserem e se matem. Isso é Guerra Santa, não tem sentido nenhum. Ou profissões. Ó, os formados em direitos aqui fica nesse canto, os formados em medicina aqui e os formados em engenharia aqui. Peguem as armas de suas preferências e se matem. Isso é Guerra Santa. É pegar pessoas que têm crenças diferentes, profissões diferentes, comida, gosto diferente, e se matar. Não tem sentido algum. E falo mais, as guerras por nações também não tem sentido nenhum. A humanidade toda é irmã. Nós temos uma casa, temos várias bandeiras, sei lá, 200 bandeiras de países. Eu amo meu país. Mas por um pedaço de pano lá, você vai sair matando seu irmão do mesmo planeta que você? Só porque tem uma cor diferente da bandeira, um risco diferente? Que isso? Será que é isso que a gente quer para o mundo, para nossos filhos? O mundo dá para ser muito melhor. Será que é só eu que enxergo isso? Não é possível. Não é possível. Que a gente está todo mundo anestesiado, vendo o mundo acabando, vendo uma escalada, quase 3 guerras simultâneas, Taiwan com China, Ucrânia, OTAN com Rússia, Israel com Irã, e é isso mesmo, vamos ver um monte de míssil nuclear subindo e explodindo. O que é isso? O que é isso? Não tem sentido. O ser humano é melhor do que isso. O ser humano é muito melhor do que isso. Nós já evoluímos bastante, tem muita coisa para melhorar, mas nós estamos muito bom. Olha a tecnologia, quanta coisa, a IA. Vamos deixar o mundo continuar, gente. Imagina quantas descobertas a inteligência artificial que está só no começo, olha o tanto de coisa que ela já fez. Imagina o tanto de descoberta que ela não vai fazer mais para frente. Como o mundo pode ser daqui 10, 20, 100 anos?
A gente vai destruir tudo isso só porque não teve paciência? Porque ficou polarizadinho? Porque veio a rede socialzinha e deixou todo mundo radicalzinho? Escolhe um lado. Você é judeu, você é cristão, islâmico. Escolhe um lado e sai dando porrada. Essa polarização é ridícula. É ridícula. O Harari falou para o Zuckerberg na entrevista no YouTube: civilização é você respeitar o diferente, é você ser judeu e ter um vizinho árabe e os dois jogar dominó, comer junto. Sabe o que o Zuckerberg falou? Não, tem nada a ver não, você não sabe o que você está falando. O cara escreveu o livro para milhões de pessoas, best-seller, e o Zuckerberg falou: não, o legal é você ser amigo só de quem gosta da mesma coisa que você. Será que o mundo é assim? Você tem que gostar só de quem gosta das mesmas coisas que você? A polarização leva ao ódio, à destruição do tecido social no mundo inteiro. Uma ex-funcionária do Facebook falou numa auditoria interna: vocês estão ganhando dinheiro com engajamento de ódio em vários países e a situação do Brasil é uma das piores. Aqui as pessoas estão se matando por política. Teve aquele caso lá do cara bolsonarista que matou um cara que estava fazendo aniversário com o tema do Lula. Ódio político, ódio religioso no mundo inteiro. Podem pesquisar aí na internet. Estão criando polarização. Sabendo isso ou não, o resultado é ódio. Eu li um livro da Segunda Guerra Mundial, perguntaram: como que vocês sabiam que estava próximo da Guerra Mundial? Eles falaram: o ódio já estava presente. O povo começar a se matar era só daqui para ali, porque o ódio já estava no ar. Os países antes da Segunda Guerra Mundial, eles se ofendiam nos jornais, não tinha internet, mas um xingava o outro já. Nos Estados Unidos, quando a polarização política aumentou, os congressistas andavam armados. Eu li um livro dessa grossura aqui, ó, da história dos Estados Unidos. Teve época nos Estados Unidos tão polarizado antes da Guerra Civil que os deputados entravam armados dentro do Congresso. E já teve caso de congressista matar o outro dentro do Congresso por opinião política diferente. Se você não estuda história e está causando polarização, você é um infeliz. Porque quem tem conhecimento histórico sabe, polarização precede o caos, a desordem, a guerra e a morte. Eu não sei se estão fazendo isso de propósito, mas é isso que causa destruição das famílias, criminalidade, militarismo, guerra, abuso de droga, ódio, destruição das famílias, destruição da sociedade. É isso que a polarização causa. Entendeu? É por isso que está todo mundo radicalzinho. Porque tem redes sociais que incentivam a polarização. Já foi denunciado por ex-funcionários: ó, vocês estão lucrando aqui. Sabe o que o Zuckerberg respondeu? Não tô nem aí, eu tô ganhando bilhões. Não tô nem aí que o engajamento é de ódio. O povo que morra, eu tô ganhando aqui, ó. Igual aquela música antiga da Shania Twain, Ka-Ching, que era o barulho da música. Ka-Ching é o nome daquela máquina registradora de ganhar dinheiro, Ka-Ching. Vamos destruir a sociedade, eu tô ganhando dinheiro. Dane-se. Vamos polarizar mesmo, se dane. Só que a polarização é o fim da política, é a barbárie. A política, você não pode a esquerda destruir a direita. Todos os países do mundo têm dois lados.
Tem sempre um lado, não é esquerda ou direita, você que está radical me ouvindo aqui. Tem gente que quer mudar uma coisa e tem gente que quer o status quo. Então, o status quo é sempre os conservadores e tem sempre os revolucionários que querem mudar, os progressistas. Uns querem manter as mesmas coisas e outros querem mudar. Essas forças polarizadas na política sempre vão existir. Não tem que um polo destruir o outro. A política é igual dois polos da bateria que faz a energia funcionar. A política é a discussão entre a esquerda e a direita para sair uma lei equilibrada. Se os dois polos começam a entrar em choque, é barbárie, é guerra, é conflito, é guerra. Entendeu? Sem diálogo, acabou a política. A política é a arte do diálogo, do consenso. É debater, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Não concordo com a sua opinião, mas eu morro para poder ouvir a sua opinião. Eu não concordo com a sua opinião, mas você tem o direito de dizê-la, mesmo que me ofenda, que eu não goste. Isso é democracia. E os países que têm democracia e liberdade de expressão são superiores. Por quê? Porque o debate faz uma seleção natural, estilo Charles Darwin, das melhores propostas. Os países mais democráticos, vou dar um exemplo, a Suíça, renda per capita $37.000, democracia, justiça, segurança. É o que Kant falava, onde tem justiça, segurança, aplicação da lei, democracia, tem evolução social. A Suíça é um exemplo disso. As pessoas debatem as ideias, debatem as leis. E aí sai o que é melhor para todos. Acabou o diálogo, explodiu tudo. É protesto, é igual na França, carro queimando, polícia dando cacetada na cabeça dos jovens. Política é diálogo, respeitar as diferenças. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Esse é o recado que eu queria dar. Desculpe se eu ofendi alguém, não era a minha intenção. A minha intenção é falar a verdade. O mundo está passando, em resumo, num momento muito perigoso. A ONU tem que agir urgentemente para desescalar essa situação. Eu falo a verdade. Em poucos dias ou semanas, o mundo pode realmente entrar numa terceira guerra mundial, escalar a guerra de Taiwan, a da Ucrânia, se bobear até a da Venezuela contra a Guiana, Coreia do Norte contra a do Sul, e vai lá saber mais o que, Índia contra Paquistão. É o caos, é o inferno. Não deixem a caixa de Pandora se abrir a porta do inferno. Estão tentando abrir a caixa de Pandora. Não deixem. Você que é político, você que está ouvindo esse vídeo, põe a mão na consciência. Vamos deixar os nossos monstros dentro da caixa de Pandora. Vamos jogar os monstros tudo na caixa de volta. Porque o que vem a seguir aí não é legal não, gente. É sofrimento, é guerra, morte, destruição. Não vai ter vencedor não na Terceira Guerra Mundial. Bilhões de mortos. Inverno nuclear. Pessoas passando fome. Agricultura acabando. Os ricos no bunker. Os que tiverem sobrevivido ao holocausto nuclear vão ficar se matando, polarizado pelos restos, sei lá o que vai sobrar. Não vamos fazer isso com o nosso planeta não. Por favor. Independente se você acredita em Deus, tem religião ou não, é ateu. Isso é o mal, é a destruição total. O mal
ele existe independente de religião, de Deus. O mal moral e filosófico é a destruição da vida na Terra. Isso está próximo de acontecer porque nós temos tecnologia, que o Albert Einstein descobriu a fórmula EMC lá ao quadrado, massa igual a energia, descobriu a força do átomo. Temos bombas atômicas muito avançadas, um arsenal gigantesco. A Terceira Guerra Mundial com certeza será nuclear. E a coisa vai ficar horrorosa. A gente vai ter saudade desse momento aqui, desse meu vídeo. Porque se ninguém me ouvir, pelo menos eu tentei. Fiz a minha parte. E se passarem desse ponto, nada é garantido. Nada é... E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou, se inscreva no canal. Um abraço a todos.